Amada, bom dia, Neide. Bom dia, Célia. Bom dia, meninas aqui do Insta. Vamos entrando. Hoje tô certa, né, gente? Porque ontem eu entrei na nossa live de oração, gente, que eu faço apenas no Instagram. Eu entrei no meu perfil pessoal, né, gente? Pessoa uma benção. Mas glória a Deus, né, pela vida dessas mulheres aí tão preciosas que ficam do outro lado e me instruem, né, Miriam? Glória a Deus. Hoje eu entrei no perfil certo, né, amiga? Graças a Deus, graças a Deus. Sejam muito bem-vindas, meninas. Agora vocês vão falando se tá tudo ok aí, se o som tá ok, se tá tudo ok. Bom dia, marido. Ô, gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Eu vou contar pra vocês algo que é assim, é muito, muito mesmo, sabe? Da minha intimidade. E assim, vocês estão vendo aí, né? Meu marido colocando linda, maravilhosa. Eu vou contar pra vocês. Eu falo que às vezes a gente tem assim uma percepção tão maravilhosa, né, da vida do outro. A gente acha que tudo na vida do outro é assim, né? É a mil maravilhas. As séries entra aqui, plena, maravilhosa. Ainda aqui no Instagram ainda coloca um filtro, fica até brilhando, tá vendo? Olha, fica até brilhando. Na verdade, o meu interior, gente, é isso. Mas não é só o meu interior, o seu interior também. Até porque nós somos espírito. E o nosso espírito é perfeito. Quando o Senhor nos ensina ali no Sermão da Montanha, assim, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, ele não está falando de uma perfeição que vem da nossa alma, sabe, da nossa carne. Ele não está falando de uma perfeição que vai vir do corpo. Não, gente, não é nada disso. Quando ele fala sede perfeitos, como eu, vosso Pai, sou perfeito, ele está falando que é algo em espírito, porque Deus é espírito, ok? E não, a gente não tem que expor a nossa vida, sabe? A gente não tem que expor a nossa vida, mas assim, determinadas coisas a gente tem que orar para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa fazer as outras pessoas se sentirem animadas, entendendo que cada um de nós, a gente tem dias difíceis. E não é o seu som, não, Fátima, dá uma olhada aí, porque o som das meninas aqui tá ok. E olha só, existe uma coisa que é chamada herança espiritual. Gente, herança espiritual, ela existe. Vocês estão me entendendo? Herança espiritual existe, é real. Não tem aquele negócio, ah não, aceitei Jesus, eis que tudo se fez novo. Não, querida, eis que tudo se fez novo no nosso espírito. Mas a nossa alma, que é a nossa parte carnal, ela continua impregnada de heranças espirituais que nós trazemos para trás. Por isso que é necessário sim, se a gente vê oportunidade, fazer cura interior, sabe, fazer processo, seminários de cura, de libertação. Isso, gente, é saudável, principalmente se você, antes de fazer isso, você sonda o ministério qual faz isso, sabe? Mas herança espiritual existe. E eu carrego umas heranças espirituais, assim, bem pesadas, sabe? Bem pesadas. A família do lado da minha mãe, gente, era uma coisa, assim, muito difícil, sabe? Eles mexiam muito com o terreno de macumba, com preto velho, tios da minha mãe que tinha, assim, rixas mesmo, sabe? De briga com galo. Eu mesmo me lembro de um esfaquear o outro. E na família do meu pai existe uma herança espiritual muito forte em relação ao emocional. Para vocês terem ideia, eu tenho pessoas, né, na família do meu pai que já tentaram suicídio. É algo muito assim, muito intenso, muito intenso. Por quê? Porque a gente lida com um tipo de sentimento que muitas vezes
A gente acorda desanimado. Gente, a gente tem tudo, sabe? Sabe aquele negócio assim que nada te falta? Que nada te falta, mas você acorda sem vontade de levantar, você acorda, sabe, falando assim, ai meu Deus, eu não queria nada. Gente, a gente precisa discernir isso. Sabe o que que é isso? Isso se chama herança espiritual. E essas heranças espirituais, sabe o que que acontece? Nós temos que lidar com elas de maneira transparente. Sério, o que que é lidar com elas de maneira transparente? Primeira coisa, as pessoas que vivem ao seu redor, elas têm. Eu tenho até uma prima minha, né, Rafa? A Rafa entende bem isso que eu tô falando. A gente tem que. As pessoas do nosso lado, é claro que todo mundo não vai entender, mas você tem que julgar limpo, sabe? Você tem que julgar limpo. Então, meu marido, ele sabe que eu carrego isso. Sério, mas você é nova criatura, gente. Acorda pra vida. Nós estamos falando de mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Vocês estão me entendendo? Então, ele sabe que, assim, a maioria dos meus dias eu acordo desanimada, eu acordo, assim, sem ânimo de ir longe, de fazer muitas coisas. Gente, eu preciso matar um leão todo dia. Vocês estão me entendendo? Quase todos os dias. Por quê? Porque existem heranças espirituais dentro de mim que é difícil. Então, por que que o meu marido fica assim, linda, maravilhosa? Porque ele sabe, o Espírito Santo de Deus já comunica com ele. É algo impressionante. Agora, por que que isso acontece? Porque eu e ele estamos buscando o Senhor. Eu e ele estamos no centro da vontade do Senhor. Então, isso ajuda, por exemplo, hoje mesmo eu amanheci sem querer levantar, sabe, eu amanheci sem, assim, totalmente, assim, desanimada. Aí, gente, algo impressionante, ele já me chama, ei, vamos levantar? Tá tudo bem? Tenha bom ânimo, faça isso, faça aquilo outro. Ei, linda, maravilhosa. Por quê? Porque ele já conhece. Você me entende? Ele sabe as heranças espirituais que eu carrego. E é claro, gente, que quanto mais você busca, mais você vai ficando livre. Graças a Deus por isso, mas não despreze as heranças espirituais que você carrega. Sabe por quê? Se você desprezar aquilo que você não conhece, aquilo vai te derrubar. Aquilo vai te derrubar. Por isso que gente, eu falo que assim, é necessário a gente ir para os seminários de cura, de libertação, sabe? Meu filho agora mesmo acabou de passar por um seminário ali no Mevan de Itajaí, que se chama Casa do Oleiro, que tem todo ano, na primeira semana de outubro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você sente esse tipo de coisa que eu tô te falando aqui, ora, coloca isso diante de Deus, passa uma semana nesse lugar. Quando meu filho foi para ali, gente, ele falou assim, mas eu não preciso. Gente, ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado o quantas coisas Deus revelou para ele, coisas que ele não sabia. Heranças espirituais são coisas que você carrega lá de trás, sabe? Que os nossos avós plantaram, que os nossos bisavós plantaram e que são impregnados, que vão passando de geração em geração, sim. Por quê? Porque a iniquidade dos pais cai sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Eu já fiz 2 seminários, gente, 2 seminários de cura e libertação, e hoje eu indico para vocês a Casa do Oleiro, que é ali em Itajaí, é no Ministério Mevan. Todo início de outubro tem. Sabe, deixa eu te falar, você já pode orar, você já pode começar a guardar dinheiro para isso. Agora imagina um tempo onde você vai ser curada, onde você vai ser renovada. E detalhe, gente, enquanto você não é curada, Deus te dá força para você lutar. E Deus, sabe o que ele faz? Ele coloca pessoas ao seu lado para você vencer. Agora isso não é do dia para noite, gente. Isso não é do dia para noite. Não, Paty, esse seminário é presencial. Não tem como fazer um seminário desses online, gente. Não tem como. Um seminário desse é muito forte. Sabe, você precisa estar ali, você precisa de aconselhamento, você precisa de atendimento pessoal, você precisa de confessar pecado. Não tem como, entendeu? Não tem como. E eu tô indicando para vocês um que eu conheço a idoneidade, que eu conheço, né? Eu falo que assim, é difícil a gente indicar coisas que a gente não conhece. E ultimamente nós estamos vendo tanta porcaria no nosso meio, gente. Tanta porcaria no nosso meio, que do fundo do meu coração eu não indico um lugar para vocês que eu não conheça a idoneidade dos líderes. Eu acho isso muito sério. Eu acho isso muito sério. Então,
é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Agora nós vamos começar, né, nosso tempinho de hoje. Vamos orar pra gente começar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Ela é a causa, Deus, de nós não sermos consumidos, Senhor. E se nós estamos aqui, Pai, é porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram nessa manhã na nossa vida. Isso sim, Pai, nos dá sustento. Isso sim, Pai, nos dá alento. Isso sim, Pai, nos dá força para fechar os nossos olhos, entender que o mesmo ar que está disponível para que a gente possa respirar, a presença do Senhor também está disponível para a gente prosseguir, Pai. Eu quero te louvar, meu Deus. Eu quero te louvar nessa manhã pela tua presença. Eu quero te louvar essa manhã, Pai, pela vida de cada uma das mulheres que estão aqui comigo, que a gente está juntas, Deus, nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de buscar mesmo, Deus, a face do Senhor, de sermos assim encontradas pelo Senhor, de sermos curadas, Pai. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha se revelar para nós. Venha se revelar para nós com a tua graça, com o teu poder, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Clamamos que o teu Espírito Santo, Pai, venha agora, Deus, trabalhar em nós de dentro para fora. Que o Senhor venha mesmo produzir ânimo, que o Senhor venha mesmo produzir, Deus, fé, que o Senhor venha mesmo trazer cura sobre nós, que o Senhor venha mesmo nos levantar, Pai, para que a gente esteja no centro da tua vontade, para que a gente faça a coisa, Deus, não de acordo com aquilo que queremos, mas para que a gente ande, Deus, embaixo da tua graça e possamos descobrir mesmo, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém? Bem, estamos numa série onde nós começamos na semana passada, agora no mês de outubro, onde nós vamos falar sobre testemunho, chamado, propósito e reino. Sobre essas 4 coisas. Séries, de onde você tirou isso? Boa pergunta. Bem, o que eu ensino para vocês são coisas que me foram reveladas na minha intimidade com Deus. Muitas das vezes, coisas que eu ensino para vocês não vão ter a mesma revelação, idêntica à revelação que eu tive, mas com certeza a revelação que você precisa para cumprir o chamado que Deus tem para você, ela vai vir. Essa revelação, eu tive ela quando eu estava buscando do Pai para ministrar num seminário apenas para líderes, para pastoras ali no Rio Grande do Sul. Ela veio muito intensa, muito forte ao meu coração. Desde então, o Espírito Santo tem acrescentado coisas a ela e eu discerni que é tempo de eu estar compartilhando essa série com vocês aqui. Semana passada, nós começamos a falar sobre testemunho. Testemunho, algo que precisa ficar bem forte no nosso coração, é que testemunho é o tempo onde nós vamos falar dos milagres que Ele fez na nossa vida. Mas quando testemunhamos sobre o que Ele fez na nossa vida, não é tempo de você descobrir quem você é. Não, nada disso. Quando você começa a testemunhar daquilo que Ele faz na sua vida, o tempo do testemunho é tempo de você abrir os seus olhos para descobrir quem Ele é, quem Jesus é. Caso contrário, se você ficar focada muito naquilo que você está passando, naquilo que você está vencendo, você pode se agarrar mais à beleza do que Ele está fazendo na sua vida do que contemplar quem Ele de verdade é. O testemunho é uma parte muito linda, mas nós precisamos aprender a testemunhar, sabendo que no testemunho é tempo de pedirmos ao Senhor para abrir os olhos do nosso coração, para que a gente possa descobrir quem Ele é. Sabe, quem Ele é, aquilo que Ele faz. Nós precisamos muito disso. Testemunho é tempo de descobrir quem Deus é. Sabe para quê? Para que a gente não se perca no caminho e para que a gente não se envolva com as belezas daquilo que Ele faz na nossa vida e a gente passe a ficar mais... Gente, o batom tá sujando aqui, tá uma tristeza. E a gente passe a ficar mais agarrada naquilo que Ele faz na nossa vida do que nele mesmo. Por quê? A nossa vida com Deus é uma vida que vai crescendo, gente. É uma vida que vai crescendo.
E à medida que ela vai crescendo, as provações são mais intensas, as provações são maiores. Por quê? Porque Deus sabe que você está se tornando uma mulher resiliente. E como uma mulher resiliente, ele vai elevando o seu nível para quê? Para que você possa alcançar lugares mais altos, para que você possa aumentar, sabe, aquilo que Deus quer fazer através de você, para que você seja usada com mais graça para libertar mais pessoas, para levar a luz do evangelho de dentro da tua casa até onde o Senhor quiser te levar. Por isso que o testemunho é um lugar, quando você estiver falando daquilo que você fez na sua vida, não se agarre. Não se agarre na beleza do que ele fez na sua vida. Não faça isso, mas a todo tempo que você estiver contando o seu testemunho, aprenda a contemplar a beleza de quem Deus é, daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo fez por você. Porque quando você começa a ficar encantada com a beleza daquilo que está acontecendo com você, aquilo ali vai chegar a um ponto que não vai te suprir mais. Você vai ficar meio assim, não, já deu, você vai cansar. Agora, quando você se agarra à beleza de quem ele é, sabe o que acontece? Você vai cada dia mais, vendo mais aquilo que ele pode fazer e você não para. Mesmo com as dificuldades, você vê que a cada dia ele te dá força para vencer, ele te dá força para prosseguir, ele te dá força para continuar. E isso, gente, é lindo demais. Hoje nós vamos falar sobre chamado. E aqui, séries? E no chamado? Bem, o chamado é onde você começa a descobrir quem você é. Sim, porque primeiro ele faz uma obra linda na sua vida. Ele vem e faz um milagre lindo na sua vida, a ponto de você testemunhar para as pessoas onde você estava e os milagres que ele fez. Aí depois disso ele te chama. Ele te chama. E sabe o que é o mais assim lindo? É que esse chamado muitas vezes não é algo assim para as pessoas. Como é que eu explico para vocês? Vocês lembram quando Deus curou aquele endemoniado? Aí aquele endemoniado, né, ali de Gadareno, ele chegou perto de Jesus, né, e falou: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Ou seja, o chamado nosso, muitas vezes, não é determinado, igual os outros discípulos estavam vindo com Jesus. Mas qual que foi o chamado dele ali? Jesus virou para ele e falou assim: não, você não vai comigo. Você vai para sua casa e lá na sua casa você vai começar a falar para as pessoas o que aconteceu com você. Isso é chamado? Claro que é chamado. Claro que é chamado. Por que que isso é chamado? O chamado, gente, é o tempo de Deus te mostrar quem você é. Você me entende? E é aqui também que muitos param. É aqui, por exemplo, aquele endemoniado lá de Gadareno, ele podia não ter escutado o chamado de Jesus e ele podia ter começado a andar atrás de Jesus. Porque nem sempre quem segue Jesus é porque está ouvindo o chamado dele. Muitas pessoas apenas seguem Jesus porque está querendo o que ele dá. Está querendo o que ele tem. Agora, o chamado é quando você entende quem você é e você está disposta, mesmo com a revelação de quem você é, a fincar os seus pés nele e falar assim: eis-me aqui, Senhor. Cumpra os teus planos através de mim. O chamado é para te mostrar, mulher, quem você é. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele não quer que você vá por quem você é. Não, nada disso. Até porque o milagre hoje é milagre, amanhã você já esquece o milagre. Mas, na verdade, quando ele te chama, ele quer que você vá por quem ele é. Por quem ele é. Por isso, o chamado é assim. Quando você começa a escutar... Gente, aí tá uma loucura isso aqui hoje, né? Tá me incomodando. Não é à toa que eu não gosto desse tal de batom. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando nós vamos pra Deus, Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é, sabe? Independente dos seus defeitos, Deus te aceita como você é. Mas existe uma coisa a partir daí, quando Ele te chama. Quando Ele te chama e você aceita o chamado dEle, Ele não te deixa mais como você chegou. Não, Ele não te deixa mais como você chegou. Pelo contrário,
Porque se você continuar do jeito que você chegou, você não vai aceitar o chamado dele. É como se você não aceitasse, ou seja, você não vai cumprir o propósito que ele tem para você. Então, primeiro ele vem, faz um milagre na sua vida, te dá a graça de você testemunhar o que ele fez, depois ele te chama. Aqui, quando ele te chama, é exatamente o ponto que você descobre quem você é e também o que ele tem para você. Aí o que que acontece? Por que que muitas pessoas aqui param? Porque não tem um discernimento que não se trata de nós, se trata dele, gente. Tem nada a ver comigo, tem nada a ver com você. Onde que Deus habita? Deus habita num homem, numa mulher que tem um coração quebrantado e contrito. Esse é o lugar que Deus habita. É um lugar de quebrantamento, é um lugar de humilhação. Então, quando você se submete ao chamado de Deus, quando você fala assim, Senhor, tá bom, eu vou. Sabe qual que é a primeira coisa que Deus faz? Ele vai começar a revelar para você as suas falhas. Sim, ele vai começar a revelar para você as suas falhas. E é justamente aqui, quando ele começa a revelar para você as suas falhas, por que que ele quer te mostrar isso? Porque nós somos um espírito, nós habitamos num corpo e nós possuímos uma alma. A nossa alma, muitas vezes, ela tem ânimo dobre, cada dia ela tá de um jeito. Então, quando Deus te revela as suas falhas, é para te mostrar o quê? Independente das suas falhas, se você escolher perseverar e confiar e acreditar naquilo que eu posso fazer, eu vou te usar. Eu vou te usar. Você tá me entendendo? Talvez você... Eu vou fazer uma pergunta pra mim, mas vou responder pra vocês, que eu sei que isso aqui vai ser útil pra vocês. Se virasse pra mim e falasse assim, Séries, a partir de onde? Onde que a sua vida com Deus mudou? Onde que a sua vida com Deus virou uma chave, sabe? Mas uma chave que você falou assim, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso. Tá tudo certo, mas não tá tudo no centro da vontade de Deus. Vocês me entendem? Não é que tava tudo errado, tava tudo certo, mas... tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, muitas vezes tá certo, mas as coisas não mudam, as coisas não saem do lugar, tá tudo a mesma coisa, aquela vidinha ali pacata, sabe? Aquele negócio que tem... Não, gente, não é isso. Presta bastante atenção. A partir de onde, Sérgio, a sua vida com Deus mudou? Foi no ano de novembro de 2015. Novembro de 2015, e olha que já tinha muito tempo, tá? Já era pastora, eu já dava aula na escola bíblica, eu já tinha escrito dois livros, mas isso foi onde que a chave dentro de mim mudou. O próprio Deus falou assim pra mim, filha, para de me colocar nos seus planos e se humilha diante de mim para que eu te coloque nos meus. Foi aí. Aí eu comecei a dar vazão para essa frase. Por quê? Porque tem muita gente que fala que Deus não fala com ela. Mas sabe por quê? Que não é que Deus não fala, é que Deus não fala tudo de uma vez, gente. Deus não chega e despeja uma coisa de vocês. Então, esse processo meu foi muito intenso. Em novembro de 2015, Deus me disse isso. Em dezembro de 2015, Deus acrescentou algo a isso. E em janeiro de 2016, Deus fechou isso. Mas ele não fechou por algo que estava por vir. Ele fechou o início de um novo ciclo na minha vida que estava por começar. Mas essa frase aqui, ela me impactou, ela me mudou. Filha, para de me colocar nos seus planos. Porque até então, eu só colocava Deus nos meus planos, gente. Eu só colocava Deus nos meus planos, sabe? E eu achava que ele era obrigado a fazer com tudo que eu fizesse dar certo. Por quê? Porque estava certo, estava dentro da Bíblia. Não, gente, não funciona por aí. Se você quer cumprir testemunho, chamado, propósito e reino, existe um processo, sabe? Existe um processo que você precisa se submeter para que você possa descobrir o que Deus realmente tem para você e para que você possa descobrir uma plenitude de vida que é para onde eu tenho tentado ir. É aquilo que eu tenho buscado. E quando ele me disse isso, eu comecei a perceber que iniciava um novo tempo na minha vida, um novo ciclo, porque aceitar o chamado de Deus é viver uma vida onde você agrada a Deus e não a você mesmo. Não tem nada a ver comigo e com você. Aceitar o chamado de Deus é onde você escolhe viver uma vida agradando a Deus e não a você mesmo. Vamos lá em Colossenses 1, nós vamos ler dos versículos 9 ao 12. Olha como que essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela se exemplifica aqui. Que aceitar o chamado é viver uma vida onde você agrada a Deus e não a você mesmo. Colossenses 1, versículo 9.
Por esta razão, também nós, desde um dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Eu vou repetir. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amadas, existe um modo digno de viver onde nós agradamos a Deus. Existe um modo digno de viver onde a gente, além de agradar a Deus, a gente vive frutificando, a gente vive dando frutos e esses frutos nos levam a crescer cada dia mais para entender quem Deus é. Frutos de verdade são frutos que te levam a continuar a depender do Senhor e não a desprezar o mesmo. Se você está dando frutos que te fazem independente do Senhor, esses frutos, eles não são frutos que alimentam as pessoas de uma maneira rica, de uma maneira de verdade. Porque os frutos que alimentam as pessoas são os frutos que te faz crescer cada vez mais entendendo quem Deus é. Significando que se você está dando fruto, é porque você está na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, no qual o agricultor é o próprio Deus. Você me entende? Então aqui, antes de Paulo orar, o que ele pede? Que a gente transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Meninas, existe um tempo da nossa vida onde a gente é criança, onde a gente se alimenta apenas de leite, né? A gente ainda não adquire, não consegue forças para nos alimentar de um alimento sólido. E esse leitinho, ele é simplesmente para satisfazer a nossa necessidade de simplesmente querer aquilo que a gente quer. A partir do momento que a gente está satisfeita, com o leitinho nos satisfaz, aquilo ali está ótimo. Mas quando nós crescemos, nós passamos a ansiar por um alimento sólido. E alimento sólido não é só engolir, não desce fresquinho. O alimento sólido você tem que mastigar, você tem que ruminar, você tem que partir. Você me entende? Não é de qualquer maneira que esse alimento sólido desce. Quando ele desce, ele está pronto para te fazer bem. Ele não está pronto para te fazer mal. E quando nós entendemos isso, aí que é impressionante, gente. Mesmo sendo falhas, mesmo com as suas falhas, você levanta da cama. Mesmo desanimada, você levanta da cama. Mesmo ferida, você levanta da cama. Sabe por quê? Porque você sabe que ele te usa independente de você. Você sabe que ele te usa independente da sua vontade estar se realizando ou não. Você sabe que ele te usa porque o desejo do seu coração é ir além daquilo que você quer. O desejo do seu coração é entender com entendimento espiritual a plenitude da vontade de Deus. De Deus, sabe? Para a sua vida e não da sua própria vontade. Paulo, quando ele escreve aqui para os Coríntios, 1 Coríntios 2, eu vou ler do 1 ao 5, Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deixa eu te falar algo. Mesmo sendo falha, mesmo desanimada, Deus, ele pode te usar.
E ele ainda pode te usar com poder. Por que ele fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Porque quando você vai fraca, a fé do outro, ela não se apoia em você, mas a fé do outro se apoia no poder de Deus, de ver que mesmo você sendo falha, mesmo você sendo fraca, Deus te usa. E aquilo ali gera algo lindo nas pessoas que falam assim, uau, mesmo ela estando derrotada aqui, ela se considera mais que vitoriosa e ela não para. Sabe por quê? Porque você já aprendeu que não se trata de quem você é, mas se trata de quem você carrega. Se trata de quem você carrega. O que te leva além, o que me leva além na nossa vida com Deus, não é a nossa força, não, mas é a nossa escolha de permanecer nele, independente do que a gente sente ou de como a gente está. O que eu falei para vocês lá no início. Amadas, pela manhã, se eu não tomar umas boas doses de café, se eu não meditar na palavra, o desânimo, ele toma conta de mim. Por quê? Porque eu tenho uma herança espiritual que ela é muito forte no meu lado emocional, na minha alma. E se eu negar isso, sabe o que acontece se eu negar isso? Isso vai me derrubar, mas eu não nego isso. Eu sei do meu problema e Deus me dá a graça exatamente de como vencer ele. Por que vocês acham que Paulo, Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne? Por que vocês acham que Paulo tinha um espinho na carne e Deus virou para ele e falou assim, não, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos ama demais. E muitas vezes a cura, o milagre não vem porque ele escolheu te curar. E a cura é um processo. E é justamente nesse processo que Deus vai te usar, fazendo maravilha na vida de outras pessoas. Porque talvez, se ele fizesse um milagre em mim e em você, a gente ia ser soberba. E sei lá se a gente iria ser usadas por ele com tanta intensidade, igual nós somos, com as nossas falhas, com a nossa fraqueza, porque essa falha, a nossa fraqueza, quando você descobre que além dela você pode ser usada, sabe o que acontece? Você permanece naquilo que você foi chamada. Paulo foi assim. Paulo fala, ele não somente fala, mas ele ensina. Ei, permaneça diante de Deus naquilo que você foi chamado. Amadas, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que vai ardendo dentro da gente, sabe? Tem mulheres que têm chamados lindos dentro delas, mas sabe por que elas não desenvolvem esses chamados? Porque elas olham para as falhas delas, elas não olham para Deus. E como elas não reconhecem as suas falhas, sabe o que acontece? Elas nunca avançam, porque elas nunca vão depender do poder de Deus. Elas acham que para serem usadas por Deus, elas acham que elas precisam passar por um milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa. Milagre é instantâneo, a cura é um processo. E é justamente no processo da cura que Deus quer te usar. Então, para. Confessa a sua dificuldade, sabe? Confessa a sua dificuldade. Expõe a sua dificuldade. Sabe por quê? Você não tá solta. Você não tá sozinha. Hoje mesmo pela manhã eu já chamo a intercessão da minha igreja, eu já chamo as minhas amigas da intercessão e falo, meninas, orem por mim. Orem por mim. E eu já rasgo meu coração com elas. Eu tenho mulheres que me amam, que eu amo, que eu posso rasgar meu coração com elas. Eu mandei mensagem hoje cedo pedindo oração, me ajudem, sabe? Porque eu não tô solta, eu sou igreja, eu tenho uma família, eu congrego, eu tenho uma família, e a minha plenitude, ela não vai vir daquilo que eu sou, Não, gente, a minha plenitude, ela não depende apenas de mim. A minha plenitude depende de eu estar diante de Deus para realizar aquilo que Ele me chamou para fazer como corpo, como igreja. Eu não ando sozinha. Eu tenho um corpo, eu tenho uma igreja que ora por mim, que anda comigo, que conhece as minhas falhas, que conhece a minha força, que conhece o mais profundo do meu coração. Eu tenho uma congregação que me ama. E que eu prossigo com ela. E que mesmo eu estando ali no meio delas, chorando, fraca, elas me abraçam. Elas me amam. Eu não preciso ser de mentira. Eu posso ser de verdade. E sabe quando você entende isso? Quando você entende que o seu chamado nunca será sozinha. Ah, querida, você sempre vai depender de alguém. Guarda isso no seu coração. Você sempre vai depender de alguém. Tem gente que
conhece muito, sabe? Mas perece. Tem gente que conhece muito e perece. Por quê? Porque o conhecimento, ele te incha e ele te deixa revoltada, sabe por quê? Porque quanto mais você conhece, mais você não vai conseguir fazer as coisas, sabe por quê? Porque tem coisas que não é pra você fazer. Tem coisas que quem é pra fazer na sua vida é o teu próximo. Pra você ter humildade, entender que você depende dele. Pra você ter humildade, entender que você é só completa quando você está junto como corpo, junto como igreja. Ah, queridas, Deus não chamou ninguém para andar sozinha, ninguém. Mas é na unidade que você aceita que as suas falhas, elas podem ser supridas pela força do outro e vice-versa. Caso contrário, a gente ia ficar tão soberba, gente. Imagina. Imagina se você não dependesse de ninguém. Aí, quando você tava lá com seus chiliquim, né? Com as suas raivinhas, você ia sair humilhando todo mundo. Ei, não depende de você, né? Hoje em dia a gente tem essa cultura, né? Os filhos, muitas vezes aí no mundo, como é que eles são ensinados? Não, porque eu vou casar e eu não vou depender de ninguém. Eu depender de alguém, Deus me livre, eu vou ser independente. Cultura mundana, gente. A cultura mundana, ela ensina que nós não podemos depender de ninguém. Isso não existe, gente. Isso não existe. Nós somos... Ai, Senhor Deus, nos dê graça para nos revelar isso, porque é só por revelação que a gente entende o poder dessa unidade. E muitas vezes as pessoas param por isso, porque, para você pensar, elas testemunham um milagre lindo que Deus fez na vida dela, né? E elas começam a andar em cima desse milagre. Nossa, porque Deus fez isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí Deus pega, chama ela aceita o chamado. Ela aceita o chamado, ela vai e aceita o chamado. Aí quando ela aceita o chamado, que ela acha que vai bombar, aí Deus pega e puxa o tapete dela. Frapt! Aí ali Deus fala, ei, você é isso, você é aquilo. Ela fala, Deus, como assim? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas olha o que o Senhor fez na minha vida, eu consegui fazer isso e agora o Senhor veio me falar que... Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita o chamado de Deus, esteja preparada, porque Deus vai te mostrar as suas falhas, porque não existe chamado sozinha. Chamado só se cumpre com a igreja. Você é um corpo, você não faz nada sozinha. Como é que você vai sair se não ficar ninguém segurando a bagagem? Como é que você vai fazer as coisas se não ficar ninguém com você? Chamado não é a sós, chamado é como igreja. Chamado é como igreja. E esse é justamente onde que as pessoas também param. Vamos lá em Mateus 11? Eu quero ler com vocês versículo 27 ao versículo 30. Porque o que acontece? As pessoas, elas acham que elas são independentes quando Deus faz um milagre na vida delas, porque no testemunho, muitas vezes, é necessário Deus fazer um milagre. Porque talvez se Deus não fizer um milagre, a pessoa não consiga ter força para viver uma nova vida, né? Então Deus faz o milagre, mas o milagre não te sustenta, querida. O milagre não te sustenta. Saiba que Deus trabalha muito mais no processo de cura do que no milagre, porque nós somos muito egoístas. Nós esquecemos rapidamente o milagre e nós queremos outro. E Deus não vai te dar milagre que você não precise. Até porque muitos milagres na vida de muitas pessoas viram maldição na vida de outras pessoas. Elas começam a achar que elas são melhores que as outras e elas começam a desprezar o chamado das outras e Deus não nos chamou para isso. Aqui em Mateus 11, versículo 27, Jesus diz assim, no Sermão da Montanha: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Existe um jugo e existe um fardo. Por mais que o jugo seja suave e por mais que o fardo seja leve, existe um jugo e existe um fardo. E se você não aprender isso, você vai perecer.
existe um jugo, existe um fardo. O que tem acontecido com muitas pessoas? Elas sofrem um milagre e começam a testemunhar quem Jesus é. Aí elas falam, não, eu vou mudar minha vida. Eu vou começar aí a falar de Jesus Cristo. Elas aceitam o chamado, só que elas querem um chamado traçado por elas mesmas. Elas querem um chamado que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a vida delas. Elas querem um chamado onde elas usam o nome de Jesus Cristo para levantar o eu. Elas usam o nome de Jesus Cristo para se autopromoverem. Elas usam o nome de Jesus Cristo para pecar, para desprezar o outro, para falar, eu tudo posso. Ei, existe um jugo, ainda que ele é suave, existe um fardo, ainda que seja leve, e o chamado não tem a ver com você querer fazer o que você quer. O chamado é aquele onde você entende que você precisa conhecer plenamente a vontade de Deus para a sua vida. Caso contrário, você vai estar sendo apenas um objeto nas mãos de Satanás e ainda usando o nome de Jesus. Porque chamado não se trata de você fazer o que você quer. Chamado se trata de você conhecer com plenitude a vontade de Deus para sua vida. E aqui, Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele vos aliviará. Gente, quantas e quantas pessoas que não têm mais humildade de ir até Jesus? De reconhecer que precisa dele, porque adquiriram um patamar tão alto, né? Deus fez um milagre tão lindo na minha vida que eu não preciso mais ir até ele. Agora eu vou te perguntar, o que é ir até Jesus? Vinde a mim. O que é ir até Jesus? Onde Jesus habita? Onde Jesus habita? Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Quando Paulo perseguia os cristãos e quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, o Paulo virou para ele e falou assim, ei, quem é o Senhor? Aí Jesus virou para ele e falou assim, eu sou Jesus a quem você persegue, a quem você persegue. Mas Paulo nunca tinha perseguido Jesus, mas Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia os cristãos e Jesus Cristo habita dentro dos cristãos. Quando Jesus fala que vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e eu os aliviarei, talvez o que você precisa para estar no centro da vontade de Deus e para ser aliviado é pedir ajuda. É pedir ajuda para o corpo, é pedir ajuda para a igreja. É ter humildade para entender que o seu chamado ele não é sozinha, querida. O seu chamado é junto. Ah, querida, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês acham que a gente procura o outro? Vocês acham que a gente vai atrás do outro se a gente não tiver mansidão, se a gente não tiver humildade? Amadas, quantos e quantos chamados frustrados, sabe por quê? Porque você queria fazer tudo sozinha. Você queria fazer tudo sozinha. Você não queria depender de ninguém, sabe? Você queria bombar, você queria escrever livro, você queria ministério, você queria mudar sua casa, você queria isso. Nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você não é uma mulher independente. Para que o seu chamado se cumpra, você tem que ter mansidão, você tem que ter humildade para entender que você não anda sozinha. Mas você precisa do corpo, que é a igreja, das pessoas que estão ao seu redor. Talvez você não quer expor suas falhas, não quer expor. Eu não estou falando que você precisa sair expondo as suas falhas para todo mundo, mas você precisa ter um corpo, o qual você confia. Um corpo, o qual você tenha mansidão e humildade para rasgar o seu coração. Sabe por quê? Porque existe um jugo, existe um fardo. E esse jugo é onde você tem mansidão e humildade para falar que você precisa do outro para cumprir o seu chamado. Ah, queridas, o fardo dele, sabe por que o fardo dele é leve? Sabe por que o fardo dele é leve? Eu vou te contar. O jugo dele é suave, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E o fardo dele é leve, é porque você não precisa carregar sozinha. Existem outras pessoas que estão aí bem juntinho de você, que você pode abrir o seu coração e que você pode pedir ajuda para essas pessoas. Sim, talvez você está me ouvindo aqui, você precisa ter humildade para pedir para sua sogra te ajudar com as crianças e você não faz isso.
talvez você está discipulando uma mulher, você é líder de uma mulher na igreja e essa mulher erra tanto. E você já está cansado de tanto que ela erra, mas você muitas vezes tem que se humilhar e pedir ajuda para ela numa parte que ela é boa e você é ruim. Sim, amadas. O chamado, ele não é sozinha. O chamado, ele é como igreja. O chamado, ele é... Jesus, quando ele me vê, quando ele vê as séries, quando ele vê você, ele vê a gente como um corpo. Bem ajustado, totalmente ligados, unindo, vivendo em amor, como uma família. Aí talvez você fale assim, Séries, mas você não sabe a liderança do lugar que eu estou. Eu quero te falar duas coisas. Primeira coisa, talvez Deus te colocou ali para ser bênção na vida dessa liderança que está destruída. Talvez Deus te colocou ali para isso. Mas se você já passou, já perguntou a Deus se é ou se não é isso, talvez esteja na hora de você orar e mudar de lugar. Te falo isso com muito temor. Sabe por quê? Estar embaixo de lideranças que não temem a Deus e que têm o propósito do coração voltado para elas mesmas e não para o próprio Deus, queridas, isso não é saudável. Ou Deus te coloca ali para mudar o ambiente, agora, ou Deus também pode querer te mudar de ambiente. Sim. E tem gente que é tão impregnado religiosamente, né? Tem gente que é tão assim impregnado no lugar, não, mas assim, eu já fiz tudo ali, eu já tenho meu... De jeito nenhum, eu não vou começar tudo de novo. Não faça isso, querida, em nome de Jesus Cristo. Não faça isso, seja forte e corajosa, porque uma das coisas que Deus te chamou para fazer no seu chamado, é estar no centro da vontade dele. Uma das coisas que Deus te chamou para fazer de verdade é fazer a vontade dele, não a sua vontade. E eu posso te falar algo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas para que você experimente isso, você vai ter que fazer aquilo que está aqui em Romanos 12, no versículo 1. Paulo fala assim: irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você não faz isso por sentimento à toa. Você faz isso porque você tem que fazer isso. Sabe, apresentar-vos a Deus todos os dias como vosso culto racional. Por quê? Porque você não pode conformar com esse século, querida. Paulo continua falando aqui, não vos conformeis com este século, porque este século é o quê? Unidade. Sozinha, né? Eu sou única, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não preciso de ninguém, eu posso ser independente, eu posso fazer, eu posso isso, eu posso aquilo. Gente, mentira. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, meninas, é isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito do chamado. Chamado, meninas, não tem a ver com você. Chamado é um tempo que Deus, ele te rasga. É um tempo que Deus te rasga. É um tempo que Deus te desconcerta. Sabe para quê? Para que você possa entender que ele te ama. Não é por aquilo que você é, mas ele te ama. Não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Ele te ama independente das suas falhas. Ele te ama independente de se você erra, se você não erra. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar dele. Quando você entende que o chamado é um tempo de você conhecer quem você é, e você é valorosa, você é especial, não é por causa daquilo que você oferece, não é por causa daquilo que você... Não, é por causa de... Você é dele. Você foi escolhida por ele. Você foi escolhida por ele. Sabe, você é amada independente do que você faz. Independente se você faz ou se não faz, por isso, entenda
que quando você entende quem você é e que você é amada, que você é amada, que você é especial, que você é uma querida, você vai fazer para ele. Você não vai ter a necessidade mais de fazer para se autopromover. Você não vai ter a necessidade mais de fazer para ser alguém diante das pessoas. Não! Quando ele te chama, é para te mostrar quem você é. E quando ele começa a mostrar as suas falhas, é para te falar que na caminhada você vai ter muitas falhas, você vai cair, você vai tropeçar, mas ele vira e fala assim: eis que estarei com você todos os dias até a consumação do século. Sabe por quê? Porque não existe condenação para quem está em Cristo Jesus e nada pode me separar. Nada pode me separar do teu amor, porque o amor de Deus por você, ele não está naquilo que você faz. O amor de Deus por você está naquilo que Cristo fez por você. A prova do amor de Deus por nós é quando ele enviou o teu único filho. É quando ele enviou o teu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, preciosas, guarda isso no teu coração. Testemunho é o lugar de você entender quem ele é. Chamado é quando você entende quem você é. E mesmo entendendo que você é falha, mesmo entendendo que você vai cair, mesmo entendendo que vai ter dia que você não vai querer fazer nada, que você vai estar desanimada, ainda assim, ele te chama, porque ele te ama. Ele conta com você como igreja. Ele conta com você para que algo lindo seja feito através de você, através de nós como igreja. Ah, queridas, nós precisamos tanto de pedir ao Senhor um coração igual ao dele. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ouvir o querer dele para nossa vida. Entender que quando ele nos chama, é para simplesmente conhecer plenamente a vontade dele e entender que uma vez que nós queremos fazer o que ele quer, nada pode nos impedir. Nada pode nos impedir, porque o poder dele opera na nossa fraqueza. E é justamente quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meninas, eu quero convidar vocês hoje para estar comigo ali. Hoje eu vou estar fazendo o lançamento do livro Verdadeiro Amor Vence o Medo. Uma palavra tão forte. Forte, gente. Uma palavra forte que talvez se eu fosse escolher por mim mesma, eu jamais escolheria ela. Mas eu tenho pedido tanto a Deus para ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei que Ele tem nos dado um maná sólido. Às vezes é difícil de descer, né, gente? Às vezes é difícil de engolir. Mas eu sei que quando a gente engole aquilo sustenta a gente para ir além. E hoje à noite não vai ser diferente. Quero estar te convidando para estar conosco. Vamos estar ao vivo ali no nosso canal no YouTube. É tão bom quando vocês estão comigo e eu te convido a estar comigo ali mais tarde. Eu vou estar mandando o link para vocês dessa palavra que vai estar ali no YouTube. A Miriam manda sempre o resumo delas, mas estamos juntas. Então vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor tem feito na nossa vida infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. E mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas fraquezas, o Senhor tem nos dado a graça de prosseguir, o Senhor tem nos dado a graça de deixar mesmo, Deus, sermos usadas pelo Senhor de uma maneira tão linda, de uma maneira tão intensa. Eu te louvo, Deus, por essa manhã, eu te louvo por essa série. E eu te peço, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a entender que existe um jugo, que existe um fardo. E esse jugo e esse fardo é de entender que nós fomos chamadas para cumprir a tua vontade e não a nossa. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos dê graça em nome de Jesus. Meninas, o livro tá vendendo no nosso site, ele custa R$50, R$50. E eu conto com vocês para estar comprando, nos abençoando. Você sabe que o nosso ministério é um ministério totalmente filantrópico, tudo aquilo que a gente recebe a gente investe. Agora a gente está investindo muito na escola de mulheres. A gente vai investir muito na escola de mulheres para que a gente possa mesmo formar mulheres da palavra, mulheres segundo o coração de Deus. E eu creio que nós vamos começar a escola ano que vem, presencial, mas em breve.
o Brasil e o mundo inteiro vai poder estar com a gente, em nome de Jesus. Estamos orando por isso, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo vocês e obrigado por estarem comigo mais uma manhã. A camiseta da borboleta ainda tem. Vocês precisam chamar a Tânia, gente. A Tânia que vai falar isso pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Lindezas. Beijo. Amo vocês. Orem por mim, tá bom? Pra eu ministrar hoje à noite. Por favor. Preciso de muita graça. Como sempre, né, gente? Tchau, tchau. Ah, se você é de Belo Horizonte, ainda tem alguns lugares. Chama lá no telefone que eu postei lá, tá bom? Beijo.